Sistema de aviso. Foi detectado que o hospedeiro está assistindo vídeos que se enquadram na ativação do sistema Lambe-Botas. Após a ativação, você poderá ver quantas vezes as mulheres carregaram. Você também pode obter o fundo bajulador. Você pode ganhar 10.000 yuan. O anfitrião só precisa enviar na seção de comentários. 3 cabeças de cachorro ativarão este sistema. Posso perguntar se o anfitrião deseja ativar? Você xinga em silêncio qual vídeo foi feito. Quem diabos acreditaria nisso? 3 segundos depois. O comando do anfitrião foi enviado corretamente. Parabéns, anfitrião, por ativar este sistema. O anfitrião tem um valor de charme de 90. Ao consumir itens MN com preços acima de 100 pontos, você pode usar o fundo bajulador para o pagamento. 1 yuan em dinheiro pode ser trocado por 10.000 yuan do fundo bajulador. Você olha para a notificação enviada pelo sistema. Instantaneamente, seu rosto se iluminou com um sorriso. Hehe. Meninas bonitas, estou chegando. Prepare-se para a chuva de fogo. Você abre ansiosamente. Carregue 10 yuan no sistema pelo celular. Quero testar como funciona esse sistema de fundo bajulador. Como exatamente funciona o retorno 10.000x? Detecção de atividade de recarga no sistema. O valor da recarga é 10 yuan. O retorno 10.000x já está ativo. O saldo atual do sistema é de 100.000 yuan. A partir de agora, durante o dia, você ficará babando pela bunda de pêssego da linda proprietária. À noite, você puxará a musa da escola para discutir a origem da vida. Até mesmo a rainha dos bares, Shifui, que já viu muito na vida, ficou impressionada com sua riqueza. Que tipo de fortuna é essa? Mesmo os filhos de papai de Pequim não se atreveriam a fazer isso. Justo agora, para completar a missão do sistema, enquanto assistia uma grande streamer dançando em uma certa plataforma, uma lolitinha com aparência pura e fofa apareceu diante de você, com curvas impressionantes. Ela usava uma camiseta branca comum e uma saia azul. Apenas uma parte de suas pernas delicadas estava à mostra. Nome, Zong WNWN. Idade, 21 anos. Charme, 95. Número de relacionamentos, 0. Você ficou extremamente animado. Começar com 0 frames. É como se fossem 300 carnavais de uma vez. Neste momento, Zong WNWN na transmissão ao vivo estava com os olhos bem abertos. Os olhos negros e brilhantes pareciam como um cervo assustado. A boca pequena estava levemente aberta. Com o rosto cheio de incredulidade, olhava para a tela do computador. Ela era realmente adorável. Fazia você não conseguir resistir a provocá-la. Streamer, você não vai agradecer nem ao menos ao carnaval. Chame de mestre para eu ouvir. Zong Vanvan levantou a cabeça. Ela viu sua mensagem. Seus olhos se ampliaram instantaneamente. Ela repetiu incrédula, mestre. Quando ela disse isso, não pensou muito. Estava completamente em um estado inconsciente. Mas foi essa chamada suave de mestre que te deixou bastante satisfeito. Sua coragem estava aumentando. E você fez um novo pedido. Obedeça e dance mais uma vez. O rosto de Zong Vanvan ficou todo vermelho. Ela não esperava que você fosse tão exagerado. Não apenas a fez chamar de mestre, mas também a fez dançar. Ao pensar nas danças loucas de outras streamers, Zong Vanvan disse com um tom de desamparo. A coelhinha só sabe cantar. Nunca dançou. Ela ficou indecisa por um tempo. Disse de forma tímida. Se o irmão quiser ver a coelhinha dançar, a coelhinha pode aprender e dançar ao mesmo tempo. Mas se eu não dançar bem, irmão, não pode rir de mim. Você avaliou o corpo dela. Embora a garota estivesse usando uma camiseta larga, que cobria bem o que precisava ser coberto, mas ainda assim era possível ver aquelas curvas impressionantes. Não tinha capital suficiente para sustentar aquele tipo de curvatura. E de vez em quando mostrava sua cintura fina e seu umbigo brincalhão. Você imaginou como a streamer pulava, engoliu em seco, batucava impacientemente no teclado do celular. Então, faça um simples pêndulo grande. Mexer-se um pouco ajuda na saúde. O rostinho de Zong Vanvan estava vermelho. Mordiscou o lábio inferior. Aceitando, fui procurar vídeos de ensino do pêndulo grande na internet. À medida que o vídeo tocava, seu rosto ficava cada vez mais ruborizado. Aquela dançarina no vídeo abria lentamente os braços acima da cabeça. Depois, apoiava suavemente a parte de trás da cabeça, fazendo um movimento com os cotovelos. Ao ritmo da música etérea, ela se movia de um lado para o outro, vestindo uma saia curta e graciosa. A barra da saia flutuava para cima com os movimentos. Com uma expressão provocante, aqueles olhos hipnotizantes deixaram Zong Vanvan completamente atordoada. Era deslumbrante demais. Quando Zong Vanvan pensou que teria que dançar isso, seu rosto ficou quente de vergonha. Suas orelhas pareciam que iam soltar fumaça. Ela gaguejou e se arrependeu, dizendo: Irmão Dashen, você pode trocar por cantar?
Ela, com o rosto ruborizado, deixou de lado a vergonha. Reunindo coragem, implorou. Por favor, eu imploro. Irmão grande santo. Ao ouvir esse nome, senti como se minha alma tivesse recebido uma chance, flutuando como se estivesse em um sonho. Além disso, você está gastando dinheiro para aumentar a popularidade. Não é para ver essa garota passar vergonha. E a garota que você gosta, mostrando coelhinhos para todo mundo na transmissão ao vivo. Isso parece um pouco estranho. Quando eu estiver sozinho com ela no quarto, não seria maravilhoso deixá-la dançar o pêndulo grande só para mim? Quando chegar esse momento, pedir para ela usar menos roupas enquanto dança, para ver como é um verdadeiro coelhinho pulando grande santo branco, ok? Desta vez, vou te perdoar. O sistema notificou. A popularidade de Zong Vanvan aumentou em 10. Obrigada, irmão. Então, vou cantar para você a minha música favorita, Caminho Florescente. Zong Vanvan estava feliz por ter escapado por pouco. Ela sorriu, mostrando seus adoráveis dentinhos. Ela rapidamente abriu o aplicativo de música. Encontre a música e inicie a trilha sonora. À medida que a trilha sonora começa a tocar, o estúdio de transmissão emite uma onda de uma doce e suave canção. A voz dela tem um tipo único de magia. É muito pura e agradável, como se estivesse caminhando para casa com a vizinha, ouvindo o canto leve e natural da garota ao lado. Há uma sensação simples e despreocupada, que traz paz ao coração. O rosto de Zong Vanvan é pequeno, tem uma beleza juvenil, sua personalidade parece um pouco ingênua, e ainda tem um corpo que desafia as regras. Você já a avaliou com uma nota máxima em seu coração. Lolitinhas são verdadeiros tesouros do mundo. O único defeito de Zong Vanvan ao cantar é que ela não usou um equipamento de áudio profissional, e não tem um microfone profissional. A voz é muito bonita, é muito agradável de ouvir. Já não se vê a dança do grande trovão, o que fez com que os espectadores perdessem o interesse no estúdio de transmissão. Streamer, pare de cantar. Levante-se e comece a dançar. Essa streamer é muito travessa. Macacos não nascem. E não dança também. E assim o chefe continua jogando dinheiro sem pensar. Verdadeiramente simples. Por que não doa esses 900 mil para as crianças pobres nas montanhas? Eles não conseguem pagar a escola. Você sabia? Baidashin, você não se sente mal em gastar o dinheiro dos seus pais assim? Você já tem essa permissão agora. Vendo alguém atacá-lo pessoalmente, sem pensar duas vezes, simplesmente pediu para que cada um saísse da sala de transmissão. Todos estavam barulhentos. Os comentários na sala de transmissão estavam passando muito rápido. Zong Vanvan está cantando. Vendo esses comentários nojentos, sua voz involuntariamente ficou mais fraca, sentindo que recebeu tanto dinheiro. A música não está tão boa. E não dança também. Sinto um pouco por não corresponder ao apoio do irmão Dashin. Mas ao ver suas mensagens de expulsão, não pude deixar de sentir um pouco de calor no coração. Irmão grande santo, esse dinheiro pode ser considerado um empréstimo que estou fazendo a você. Quando eu começar a trabalhar no futuro, eu vou te pagar devagar depois. Zong Vanvan disse isso com uma expressão muito séria. Esta é a única maneira que ela conseguiu pensar. Dependendo de uma forma de retribuição que envolve vender seu corpo. Você olha para os olhos dela, claros e ingênuos, rindo muito. Tem até streamer que vomita o que engole. Isso é tão fofo. Ele gastou mais 3 carnês, com medo de que ela pagasse o dinheiro de volta. A streamer canta muito bem. Eu adoro suas músicas. Zong Vanvan estava um pouco culpada. Instantaneamente, suas palavras a curaram. Ser reconhecida pela pessoa que ela se importa. Isso fez seus olhos brilharem novamente. Aviso do sistema. A afinidade de Zong Vanvan aumentou em 10. Zong Vanvan foi pega de surpresa pelas palavras. Os 2 olhos se abriram novamente. Seus cílios tremulando levemente mostravam sua agitação interna. Suas 2 mãozinhas delicadas estavam entrelaçadas. Não sei onde colocar isso. Ela, que acaba de completar 21 anos, ainda está no 2º ano da faculdade. Embora seja muito bonita, ela passa o dia sem maquiagem. Seu cabelo longo cobre o rosto. E ela usa um óculos de armação preta para evitar miopia. Por isso, não há muitos rapazes a cortejando. Até agora, ela não tem namorado. Desta vez, alguém gastou mais de 300 em presentes, dizendo que gosta dela. Quer ouvir ela cantar para sempre. Zong Vanvan admite que ficou um pouco interessada, mas tem medo de que esse grande santo seja um velho de 60 anos. Quando se encontrarem, ela pode perceber que não está tão interessada assim. Isso seria muito constrangedor. Obrigada. Obrigada pelo carinho, grande santo. Eu vou me esforçar. Zong Vanvan disse isso timidamente. Ela rapidamente abriu a faixa de acompanhamento. Usou sua voz para disfarçar seu nervosismo. Você sorri ao ouvir a voz pura da garotinha. De vez em quando, você envia 13.143.
Pequenos corações para apoiar e encorajar ela. Você realmente está ficando cada vez mais apaixonado por essa garota naturalmente ingênua. Gastou 930 mil. A simpatia chegou a 40. Pensando que essa garota tem grandes chances de se tornar a primeira deusa a receber o retorno. Você sorri com um olhar encantador, pensando em como conquistá-la. Nesse momento, uma voz dissonante apareceu de repente na tela do chat da transmissão. Shao Ai Shi Xiankai. O streamer não se atreve a aceitar o PK. Zhong Vanvan viu essa frase e franziu a testa. Pensou, não é à toa que quem cantou antes teve várias mensagens seguidas. Era esse cara irritante aprontando. Ela não gosta de PK. Não importa quem seja. Embora ela também saiba que o PK pode trazer mais benefícios para ela. Mas ela não consegue aceitar aquelas punições. O que é fazer charme para entrar? Agachar enquanto corre. Escrever no rosto. Ela se sente envergonhada. Para não afetar sua performance ao cantar, Zhong Vanvan abriu as permissões de gerenciamento. Preparou-se para expulsar esse coentro. Mas ficou surpresa ao descobrir que não conseguia expulsá-lo. O sistema mostrou. Este usuário é um valioso membro VIP Super. Possui privilégios de anti-ban e anti-silenciamento. Agora ela não sabia como lidar com isso. Só podia baixar a cabeça e fingir que estava cantando sério. Ignorou esse comentário. Mas não esperava que o irmão Dashin saísse para defendê-la. Bai Dashin. Irmão. Já é um adulto. Não fale de forma tão desrespeitosa. Shao Ai Shi Xiankai. Gobi. Você está me ensinando a trabalhar. Eu vou te ensinar como se faz. Shao Ai Shi Xiankai. Droga. Você riu. Esse cara nem sabe xingar. Você se acha um professor. Só posso demonstrar pessoalmente. Bai Dashin. No estúdio de transmissão de Zhong Vanvan, os novos espectadores ficaram animados ao ver um grande nome chegando para causar. Instantaneamente ficaram interessados. Não paravam de incitar a situação. Adoravam ver a confusão. Quanto maior, melhor. Dois ricos. Vamos gastar dinheiro em um PK. Quem perder grita pai. Um lembrete para o chefe do coentro. O irmão Dashin acabou de gastar 314 carnavais. Subiu 52 níveis em meia hora. A expressão irritada de Zhou Qirui. Ao ver as palavras na tela pública, suas pupilas se contraíram. Ele ficou sério. Mais de 300 carnavais ainda tem um pouco de poder. Vale a pena levar a sério. Super ama coentro corações negros. Você se atreve a fazer um PK? Bai Dashin. Você viu ele provocando, rindo e batendo na coxa. Ele estava preocupado em como entregar seu presente. A pele daquela garota é tão fina. Ela não quer nem receber dinheiro. Ele também não se atreve a forçar a entrega. Não esperava que esse idiota lhe desse uma oportunidade. Bai Dashin. Se perder, não chore, tá? Garotinho. Super ama coentro. Grama. Deixe sua namorada fazer um PK. Bai Dashin. Bebê coelhinho. Nós vamos jogar uma partida com ele. Não se preocupe. Vitória garantida. Embora Zhong Vanvan não goste muito de PK, ela também sabe que quando os homens estão prontos para brigar, é melhor não desafiá-los. Nesse momento, os homens precisam de respeito. Eu abri o PK. Irmão grande, não caia na armadilha do oponente. Eu acho que ganhar ou perder não importa. No pior dos casos, eu não vou fazer live. Zhong Vanvan aconselhou em voz baixa. Ela já está muito satisfeita com os 300 mil de hoje. Não quero que você gaste dinheiro à toa por impulso. Você não confia em mim, Tutu? Não é isso. Tutu só não quer que você haja por impulso. Mesmo tendo dinheiro, não pode gastar assim. Esse dinheiro pode ser usado para fazer muitas coisas significativas. Zhong Vanvan disse preocupada. Irmão branco. Gastar dinheiro por você é a coisa mais significativa que eu já fiz. Depois que essa frase foi enviada, você viu Zhong Vanvan ficar atordoada. De repente, ela ficou em silêncio. Ela apoiou o queixo nas mãos sobre a mesa, olhando fixamente para a tela. Os olhos gradualmente ficaram vazios, como se estivesse prestes a viajar pelo espaço a qualquer momento. Não pode ser. Uma palavra e você ficou confuso? Você ri por dentro. Essa garotinha é tão fofa. Não tem nenhuma capacidade de suportar. No futuro, na cama, você provavelmente vai desmaiar, né? Aviso do sistema. A afinidade com Zhong Vanvan aumentou 10. Para essa garota fofa, sempre 10 pontos. A garota ingênua que aumenta a afinidade em pontos. Você perdeu completamente a resistência. Zhou Qirui viu alguém ousar namorar na sua frente. Ficou instantaneamente furioso. Que droga! Brincando com a streamer e ainda lambendo assim. Você é corajoso, hein? Você está se sentindo bem agora. Não deu atenção a ele. Com o início do PK, a tela da transmissão ao vivo se dividiu em duas. Do lado direito apareceu um rosto padrão de influenciador. Olhos grandes. Queixo afilado. Blusa rosa cobria as bochechas. Vestindo um vestido curto vermelho sem alças.
estilo ajustado na cintura, exibindo pernas brancas e longas, parecendo muito feminina. Mas neste momento, sua expressão é extremamente feroz, apontando para a câmera com o dedo, xingando de forma muito descortês. Eu digo, quem é tão ousado, a ponto de não dar respeito ao nosso chefe, o coentro? Então é você, essa criaturinha que ainda não cresceu, pequena fada que não sabe nada sobre o mundo. Por que se esconder? Ousada para causar, mas não para aceitar um desafio, né? Coisa sem vergonha. Fingindo ser uma santinha. Peça desculpas ao meu irmão rapidamente. Caso contrário, vou fazer você não conseguir se manter no mundo das lives. Com essa atitude ousada. Deixou Zong Vanvan assustada. Você também não aguenta uma mulher tão ousada. Rápido, avise Zong Vanvan. Coelhinho. Desligue o som do adversário. Zong Vanvan não tem experiência em desafios. Foi xingada por 1 minuto. Acabei de encontrar o botão de silenciar. Mais da metade dos espectadores da transmissão foram embora após serem xingados. Você não sabe de onde ela tirou essa coragem. Ousou falar assim. Ele iniciou a varredura. Queria ver a pontuação do outro. O resultado das informações apresentadas o deixou chocado. Nome: SH Onja. Idade 422. Charme 50 yuan. Número de recargas 6. Eu não acredito. Tia, você já tem 42 anos e ainda está fazendo transmissões ao vivo? Não está sendo um pouco difícil demais? E esse número de recargas é muito triste, não? Essa transmissão realmente permite que qualquer um, seja humano ou fantasma, participe. Depois que isso foi ativado, parece que tem apenas 23. Parece ter 24. Pessoa bonita. Se não tivesse a função de escaneamento, ele mesmo estaria completamente perdido. Bai Dashin. O jogo está decidido. O perdedor deve fazer a streamer desligar o embelezamento. Aparecer sem maquiagem. Você só precisa dizer ao outro eu te amo 100 vezes. Shukru não percebeu que havia algum problema. E ele também não poderia perder. Com a aparição da barra de PK. Contagem regressiva de 10 minutos. PK começando. A sala de transmissão de Zong Vanvan tem a barra vermelha à esquerda. Do outro lado, a barra é azul. Os presentes doados pelos fãs de ambos se transformarão em pontos de onda sonora, aumentando a barra de vida de cada streamer. O oponente ataca primeiro. Zhou Qirui lançou um cavaleiro dragão errante no valor de 3.000. Ele o lançou. Um grande dragão azul apareceu na sala de transmissão da Meimei, fazendo seus pontos subirem instantaneamente para mais de 30.000. A barra de vida pressionou diretamente o rosto de Zong Vanvan. Zong Vanvan voltou a si, ao ver a barra de PK sendo esmagada. Uma expressão de preocupação surgiu em seus olhos. Ela não estava preocupada em perder. Ela apenas pensou que na internet havia pessoas comprando carros e casas, dando presentes para a streamer, com medo de que seu irmão Dashin, por acaso, fizesse a loucura de vender a casa para dar presentes. Ela não sabia o que fazer, pensando que se ele realmente desse todo o dinheiro a ela, então, na hora, ele não terá dinheiro para comer. Então, eu devo devolver o dinheiro para ele? Não posso devolver para ele. Com esse temperamento impulsivo dele, ele com certeza vai acabar desperdiçando dinheiro. Eu só preciso cuidar da comida e do abrigo dele. Assim, ele terá uma segurança. Mas, se for assim, eu não estou, de fato, sustentando ele? Zong Vanvan pensou, e seu olhar ficou novamente distante. Ela ficou olhando para um lugar, perdida em pensamentos. Nos olhos dela, havia um traço sutil de timidez. Você não percebeu a expressão de Zong Vanvan? Ele já havia terminado de mover os dedos. Estava se preparando para explodir. Grande santo. Enviar carnaval multiplicação 1, multiplicação 2, multiplicação 3. Os pontos aumentaram super rápido, 33.000. A barra de vida rapidamente alcançou a do adversário, e conseguiu ultrapassá-la com sucesso. Alguns minutos depois, Liu Fuguai, que estava sentado ao seu lado, fez uma explosão de algo que valia R$200. E, de forma generosa, pediu para si mesmo um pacote de macarrão instantâneo. Quando me levantei e virei para alongar os músculos, vi você enlouquecendo ao gastar no carnaval. Ele ficou imediatamente assustado. Isso é impossível. Pan Fuguai não conseguiu reagir de imediato. Não consegui evitar e olhei para você. Pan Fuguai instantaneamente entendeu algo. Deve ser um certo aplicativo falso. Aquela plataforma de streaming que não pode ver a luz do dia. Criaram algo parecido imitando aquele aplicativo. Esse carnaval deve custar apenas alguns centavos. Caso contrário, esse cara não estaria tão animado. Ei, você não está cansado? Olhando você enviar presentes sem parar. Você está fazendo uma missão? Está lutando PK. Você respondeu casualmente. Você está jogando pesado. A pessoa do outro lado parece ter uma velocidade de mão parecida com a sua. Pan Fuguai viu a pontuação do PK. Nossa equipe tem 360 watts de ondas sonoras.
Se contarmos de acordo com o verdadeiro aplicativo, 360 watts de ondas sonoras equivalem a 36 watts de dinheiro. É verdade. A pessoa do outro lado insiste em me desafiar para um PK. Meu polegar está até cansado. Você reclamou. Panfuguai percebeu que seu polegar estava realmente um pouco rígido. Os presentes que você recebe estão chegando cada vez mais devagar. Parece que você vai ser ultrapassado pelo outro em breve. Então ele disse, rindo, que tal eu te ajudar a enviar? Enquanto minha mão direita fazia um movimento circular, minha velocidade de mão pode ultrapassar a velocidade da luz. Seus olhos brilharam. Ficar enviando presentes no carnaval também consome muita energia. Além disso, eu estava ocupado flertando e conversando com Zong Vanvan. Eu segurei a vontade de ir ao banheiro até agora. Ao ver que um jovem prestativo estava ajudando, eu simplesmente entreguei meu celular na mão dele. E disse, então, vou contar com você. Vou ao banheiro. Você não está nem um pouco preocupado que esse cara pode correr com seu celular. Panfuguai pegou com as duas mãos o controle remoto de metal, que estava à frente. Ele tocou na frente e atrás. Então deslizou a tela. Clicou para enviar presentes no carnaval. Instantaneamente, ele ficou encantado com a suavidade do toque. Este celular é bom. Quando eu tiver dinheiro, eu também vou comprar um. Ele pensou com inveja. Bai Dashin. Enviou carnaval multiplicação 169. Multiplicação 170. Multiplicação 171. A velocidade da mão direita dele é realmente rápida. Ele rapidamente aumentou a pontuação mais uma vez. É isso. E ainda tem tempo para apreciar as duas garotas na transmissão. A streamer do meu lado está um pouco sem graça. A do outro lado, por outro lado, está cheia de entusiasmo. Embora não se possa ouvir o som, só de olhar para ela gritando desesperadamente, já dá para saber que ela está quase olhando para uma interface que é exatamente igual à de uma certa plataforma. Panfuguai sorriu. Realmente parece que é isso mesmo. Mas quando ele viu as mensagens dos espectadores, ele achou que as coisas estavam ficando um pouco estranhas. O chefe é incrível. Por que a streamer não diz uma palavra? Você sabe que está quase no ranking de popularidade de uma certa plataforma? Mais de 5.000 espectadores online na transmissão. Novas mensagens aparecem constantemente na tela pública. Tem quem pede para o chefe sustentá-los. E ainda tem quem quer ter filhos com o chefe. Comentários bajuladores, um após o outro. O tempo todo lembrando. Esta sala de transmissão pode ser real. O irmão ao seu lado. Também pode ser um verdadeiro grande chefe. Uma gota de suor frio apareceu na testa de Panfuguai. Se o que ele está clicando é um carnaval de verdade em dinheiro, isso significa que, em tão pouco tempo, os 2 milhões de ondas sonoras que ele está clicando agora, são 200 mil reais de verdade. Os dedos do velho. Quando todos ficaram tão próximos, Panfuguai ficou secretamente alarmado. Ele pegou seu celular, digitou o nome da sala de transmissão, multitarefas. Clicou em buscar. Encontrou a sala de transmissão do Coelho da Sorte. Esta sala de transmissão já é a mais popular da região. Entre os 20 primeiros de toda a plataforma. Panfuguai entrou tremendo e olhou. De repente, apareceu um efeito de carnaval deslumbrante. Quase ofuscou seus olhos. A streamer acima era aquela garota que parecia um pouco atordoada. Olhando mais uma vez para os nomes dos grandes nomes que aparecem constantemente. Bai Dash enviou o carnaval X302, X303, X304. E na sua mão direita, estava o celular de Bai Dash. Neste momento, ele estava constantemente clicando para enviar presentes para o carnaval. Isso é real. Panfugui ficou tão assustado que imediatamente se levantou, com medo de sujar seu assento. Só de pensar nisso, realmente havia um grande rico sentado aqui. Ele estava completamente atordoado neste momento. 3 perguntas filosóficas surgiram em sua mente. Quem é ele? O que ele quer fazer? Ele precisa de um filho? Você terminou de usar o banheiro? Ele voltou calmamente para seu assento. Vendo que o irmão ao lado já havia ajudado, ele alcançou 6 milhões de ondas sonoras. E o lado oposto parou na posição de 5 milhões de ondas sonoras. Ele sorriu e agradeceu. Valeu, irmão. Panfugui gaguejou. Não, de nada. Obrigado, irmão mais velho. Você é inexplicável. Quem agradece a quem? Você não pensou muito. Foi um pouco educado. Pegou seu próprio celular. Continuou enviando presentes. O cara do outro lado parou de enviar. Não precisamos desperdiçar mais dinheiro, certo? Panfuguai viu seus movimentos fluidos. Apressadamente aconselhou. Ele estava confuso antes. Seus dedos não pararam nem por um segundo. E ao ver que o outro parou, ele também parou. Se for continuar enviando, com a velocidade das mãos dele, já estaria em 9 milhões de ondas sonoras. Oh, eu estou defendendo uma torre. Você disse de forma suave. Zong Vanvan ficou em estado de choque desde o começo até agora.
Já se passaram quase 5 ou 6 minutos. A imagem parecia ter congelado. O silêncio no estúdio de transmissão é tão intenso que se pode ouvir a queda de uma agulha. Apenas o chat estava agitado. Muitas pessoas estavam comentando. Não dá mais. Melhor parar com isso. Transmissão em estado de choque. Recebendo milhões por dia. Irmão grande santo. Ela acabou de completar 18 anos. Mande uma mensagem privada para ela. O outro lado já enviou e ainda está enviando. Você não está aqui para lavar dinheiro, está? Você vê que Zong Vanvan está com um olhar sonolento, como se não tivesse acordado. Você primeiro digitou uma provocação. A esposa já deveria estar acordada. Zong Vanvan se importa muito com o que você diz. Ela foi despertada com sucesso pelo comentário dele. Não percebeu que havia algo de errado nas suas palavras. Ela respondeu com meio atordoada. Você viu que ela não se opôs ao seu jeito de chamá-la. Ficou secretamente feliz. Neste momento, no dormitório feminino da Universidade Normal de modo mágico, Zong Vanvan foi interrompida pelas suas palavras. Ela começou a acordar gradualmente. Ela deu uma olhada na pontuação do PK. 250 mil ondas sonoras. 7,95 milhões de ondas sonoras. Ela achou que estava vendo coisas e contava os zeros errados. Ela rapidamente esfregou os olhos. Depois de olhar novamente com atenção, seu cérebro travou mais uma vez instantaneamente. Que diabos são essas ondas sonoras de 8 dígitos no PK? Será que estou tendo alucinações? Zong Vanvan começou a duvidar se estava sonhando. Deu uma batidinha no rosto. Contou novamente. Ela ficou completamente confusa. Antes, eu planejava esperar você ficar sem dinheiro, e então te ajudar novamente. Mas um homem que pode facilmente dar mais de 1 milhão, onde eu precisaria me preocupar com o que ele come ou bebe? Zong Vanvan riu de seus próprios pensamentos infantis. Neste momento, na sala de transmissão de Zong Vanvan já se reuniu uma grande quantidade de streamers femininas que vieram aprender. Desde o início da PK, elas estiveram estudando essa pessoa que é Zong Vanvan, analisando o estilo das roupas dela, e também os ângulos da iluminação de fundo, etc. E ativamente pegaram papel e caneta, querendo anotar as técnicas de persuasão da streamer Zong Vanvan, para copiar as falas do irmão que gasta dinheiro. Até que o irmão dela gastou mais de 300 mil. Essa streamer chamada sortuda. No total, ela só disse uma frase, e então ficou em estado de choque. Não sabia no que estava pensando. Ela mesma se faz rir. Ela está toda boba e fofa. As outras streamers ficaram pasmas. Essa sorte não fez nada de especial. Embora ela realmente seja bonita. Mas todas são igualmente bonitas. Elas não entendem. Por que os outros conseguem ganhar dinheiro só ficando parados, enquanto elas estão se esforçando? O chefe não dá nada. Com certeza há alguma técnica especial de streaming. Ela ainda não percebeu. Elas não desistem. Persistentes, elas mandam mensagens privadas para a sorte. Esperam que ela possa dar aulas. Elas estão dispostas a pagar a mensalidade. Zong Vanvan, depois de ficar paralisada, não abriu as mensagens privadas. Ela viu na tela da transmissão ao vivo do outro lado aquela streamer que parece uma cobra. Hui Mei Mei. Ela estava tão animada que pulava. Ela dançava e gesticulava. Por um momento, ela ficou curiosa. Ela queria ouvir como os outros agradecem ao chefe, tentando aprender um pouco. Então, abriu o som da outra pessoa. Obrigada, papai Coentro, pela 200ª grande dragão. Eu te amo, chefe Coentro. Nesta vida, eu vou me casar com você, custe o que custar. Aquela música de fundo animada, junto com gritos em alto volume, fez Zong Vanvan pular. Corri para desligar o som. No entanto, as palavras da outra pessoa ficaram gravadas em meu coração. Então, os homens gostam de ser chamados assim? Então, eu devo diminuir? Ou melhor, é melhor chamar de mestre. Chamar de papai é muito estranho. Zong Vanvan tomou uma decisão, quando abriu a boca para chamar o irmão da Sandy de mestre. Mas, por ser muito tímida, ficou presa na garganta. Não consegui dizer em voz alta. Ela estava com o rosto vermelho e a boca aberta. Sua expressão de querer falar, mas se conter, era especialmente fofa. Depois que você viu, eu me esforcei ainda mais. O tempo passou segundo a segundo. A disputa entre os dois ainda tem 1 minuto restante. Zhou Qiru enfrentava o alto som da música na transmissão ao vivo. Ele continuou a enviar mais de 500 grandes dragões sem parar. Até que, ao clicar novamente no presente, uma caixa de aviso branca apareceu pedindo para recarregar. Zhou Qiru finalmente parou de se mover. Seus olhos estavam cheios de vasos sanguíneos. Ele olhava fixamente para a pontuação acima da transmissão com uma expressão feroz. O oponente tinha 25 milhões de ondas sonoras paradas, como se estivesse o humilhando. E do seu lado, mesmo chamando amigos para ajudar, ele só tinha 19 milhões de ondas sonoras. Ninguém é bobo.
Quem realmente gastaria dinheiro de verdade só para fazer amigos? Jogar 30 ou 50 mil, apenas para dar uma aparência de que está tudo bem. Não há necessidade de levar as coisas a sério. No último minuto, ele ficou sem dinheiro. A diferença era enorme. Desde o começo até o fim, ele foi completamente dominado pelo oponente. Não teve nenhuma chance de respirar. Zoukirui só pôde aceitar. O cara do outro lado gastou mais de 3 milhões por uma garota boba. Ele jogou mais de 3 milhões, no total. Isso quebrou diretamente a carteira dele. Todo o dinheiro de ano novo que Zoukirui economizou ao longo dos anos foi jogado fora. Ele simplesmente não conseguiu vencer. Desta vez, ele aceitou de bom grado. Aceitou a derrota. Ele foi para a sala de transmissão da sortuda do outro lado. Ele digitou na tela pública: Xiao Aishi Shankai. Eu já mandei avisar que ela desligasse o embelezamento. Espere só. Neste momento, a sala de transmissão da sortuda estava cheia. Esta sala de transmissão, em apenas 2 horas, recebeu mais de 1000 festas. Já alcançou o primeiro lugar entre os 100 melhores da plataforma. O número de pessoas online ultrapassou 1 milhão. Novos espectadores continuavam a entrar na sala de transmissão. A maioria dos espectadores, ao ver um grande rico gastando festas, dizia várias coisas na esperança de chamar sua atenção. Uma pequena parte dos espectadores foi atraída pela beleza de Zong Vanvan. Depois de se acostumar com os triamers como fadas, essa garota pura e natural fez com que eles ficassem impressionados. Zoukirui estava preocupado que os outros não vissem. Enviou várias vezes. Você estava conversando com os espectadores. Zoukirui falou pela primeira vez. Você verá. Você fez Zong Vanvan ativar o som do outro para começar a assistir. Você estava muito curioso. Quando aquele cheirador de coentro soube que estava se aproximando, que a streamer de 2 milhões era uma mulher mais velha, qual seria a expressão dela? Espere um pouco mais. Então viu a tia bonita do outro lado atender uma ligação. Quando voltou, seu rosto estava extremamente feio. Papai cheirador de coentro. Não faça isso, por favor. Troque por outra punição, tudo bem. Não posso te mostrar meu rosto sem maquiagem. Assim que a bonita voltou, começou a chorar. Ela acabou de receber uma ligação da sua guilda, dizendo que ela tinha que aceitar a punição de PK, porque aquele chefe entrou em contato de uma maneira muito relacionar os relacionamentos rígidos a eles. Se não seguissem as ordens, este guilda pode ter problemas. Beber do Xiao Aishi Shankai. Não, se perder, perdeu. Eu consigo perder. Zoukirui pegou o celular. Ele pressionou novamente a guilda dela. Neste momento, em 2 salas de transmissão, quase 1 milhão de pessoas estavam assistindo. Na sala de transmissão da Meimei, de repente, 2 homens vestidos de preto apareceram. Aqueles 2, sem dizer uma palavra, caminharam diretamente para a frente da câmera. Um deles estendeu a mão para desligar o embelezamento. O outro impediu a Meimei de fugir. Quando o filtro de afinar o rosto, suavizar a pele, aumentar os seios e alongar as pernas foi desligado, o monstro na sala de transmissão apareceu. Seu rosto parecia ter aumentado de tamanho. A maquiagem no rosto estava tão grossa que parecia pintura. Mesmo assim, não conseguia esconder os poros grandes e as rugas. Aqueles olhos eram pequenos e inchados. O nariz estava achatado como uma panqueca. Havia também uma gordura visível nas laterais das bochechas. A Bela no estúdio de transmissão abriu a boca como um abismo, se jogando e se debatendo, implorando por clemência a Zoukirui. Papai Coentro, você não pode tratar as pessoas assim. Tudo o que você quer, eles já concordaram. Naquele dia, quando você queria ver meu corpo no vídeo, não foi dito que você não iria me forçar mais? Meu Deus! Você pode me deixar morrer, então. Você desligou meu filtro de beleza. Como eu vou me encontrar com as pessoas depois disso? Aquela aparência de choro e desespero. É como uma cena de acidente de carro. Zoukirui ficou em Bembu. Uma náusea horrível e tontura. Estava em um estado de confusão mental, pensando que essa mulher gritaria que quer se casar consigo mesma. Ele ficou tão assustado que jogou o celular pela janela. Mas o que ele não esperava era que o cachorro bobo que ele tinha no quintal da casa saiu correndo com uma expressão alegre e trouxe o celular de volta. E o celular nem estava quebrado. De dentro, veio um choro ensurdecedor. Você, criatura sem coração, não consegue competir com os outros. Por que descontar em mim? Eu sou uma moça decente. Quem eu ofendi? Zoukirui estava tão irritado que quase teve um infarto. Ele deu um chute naquele cachorro idiota que estava abanando o rabo. Então pegou o celular e pressionou o botão de energia. Neste momento, Zoukirui queria se esconder em qualquer lugar. Desaparecer neste mundo barulhento. Não consigo mais rir. Alguém gastou 2 milhões para conquistar uma mulher mais velha. Coelhinho, você se atreve a desligar o embelezamento? Vamos deixar nosso grande chefe experimentar a dor no coração também.
Chefe, faça a apresentadora desligar o embelezamento rápido, para ver se o dinheiro que gastou valeu a pena. Você sorriu. Não é que eu queira provar algo a todos, mas os homens sempre adoram se exibir. Ter uma mulher bonita. Isso dá uma sensação de prestígio. Você mandou uma mensagem para Zond Van. Desligue o embelezamento. Deixe todos verem como ela realmente é. Zond Van voltou à realidade. Ao ver que o grande santo pediu para ela também desligar o embelezamento, ela imediatamente clicou para desligar o embelezamento. Ela usava o embelezamento porque a iluminação do seu quarto era ruim. A imagem parece muito escura. Então, usei o efeito de beleza e clareamento para aumentar o brilho da transmissão ao vivo. Nenhum dos outros efeitos especiais foi ativado, já que todo mundo disse que queria ver. Para ela, tanto faz. Além disso, ela também é bem magra. Poderiam pensar que ela também é uma tia. O coelhinho é assim mesmo. Não enganei meu irmão. Zond Van disse timidamente. A imagem da sala de transmissão instantaneamente ficou um pouco mais escura. A moça diante da câmera não parece ter mudado muito. Na verdade, por não ter mais aquele efeito de luz fria e branca. Isso fez com que seu rosto parecesse um pouco mais real. Abaixo das longas pestanas, há olhos negros e brilhantes. As órbitas dos olhos são um pouco profundas, destacando seu pequeno nariz que é especialmente empinado. Isso dá uma sensação de delicadeza de uma garota de terras estrangeiras. Seus lábios em forma de cereja não estão pintados de vermelho, mas ainda parecem vibrantes e encantadores. Todo seu rosto é bonito como o de uma boneca. A marca de lágrima, que é a mais reconhecível, ainda está no canto dos olhos. Isso deixa claro que não é um efeito de beleza. A iluminação do quarto dela realmente não é boa. Depois de desligar o efeito de beleza, é como voltar 20 anos no tempo, com a garota que conheci na internet. Uma cena em que se usa qualquer. O fundo ao redor está escuro e sem luz. Um rosto bonito e puro brilha intensamente. Que lindo! Isso é o que acontece uma vez a cada 5.000 anos? Apresentadora, você conseguiu me fazer lembrar do meu primeiro amor. Só de pensar nisso, acabo tendo que me ajoelhar diante do grande irmão branco. Meu coração dói muito. As palavras doces de milhões de pessoas faz com que Zond Van fique tão bonita que não sabe onde está, rindo boba e sem parar. Você está se divertindo, isso é verdade. Mas estou preocupada que Zond Van possa se deixar influenciar pelos espectadores, usando o WeChat para fazer com que ela saia da transmissão rapidamente. Zond Van se comporta de maneira muito obediente, despedindo-se dos espectadores na sala de transmissão. Os espectadores tentam convencê-la a ficar, e perguntou quando ela iria transmitir novamente. Zond Van pensou um pouco e disse, não sei. Agora ela tem dinheiro, e não há mais necessidade de fazer transmissões ao vivo. Ela só pensou que talvez o irmão grande quisesse ouvir ela cantar. Então respondeu que não sabia. Zond Van simplesmente clicou para encerrar a transmissão. Uma sala de transmissão ao vivo com centenas de milhares de pessoas online pode ser encerrada a qualquer momento. Você está sentado em um cibercafé e percebe que já está escurecendo, e sua barriga está roncando de fome. Então enviou uma mensagem para Zond Van. Eu vou comer. Querida, você quer vir junto? Zond Van segurou o celular. Finalmente você não consegue mais resistir a se encontrar? Seus cílios tremiam levemente. Seus olhos estavam cheios de confusão. Após um momento, ela finalmente respondeu como se tivesse tomado uma decisão. Eu estou em modo mágico. Se você dirigir rápido, leva apenas um pouco mais de 2 horas. Eu estou na cidade do Rio. Você vem ou não? Eu vou te convidar para comer hot pot picante. Zond Van imediatamente digitou. Eu não estou injustiçado. Eu tenho aula amanhã. Só posso sair no fim de semana. Então tá bom. Então será sábado. Você vem ou não? Você não desiste. Temendo que o coelho na mão voe 7. Hoje é terça-feira. Faltam 4 dias. É o tempo perfeito para descansar um pouco. Você não quer me ver? Não. Zond Van respondeu com uma expressão confusa. Estou pensando em como meu irmão vai ser. Ouvi dizer que pessoas ricas vivem com conforto. Comem e dormem todos os dias. Ela está preocupada que a pessoa do outro lado seja um porco de 300 quilos. Você não hesitou. Enviou uma foto diretamente. Mandou para frente. Zond Van ampliou a imagem para ver. A pessoa na foto é bonita e tem um olhar expressivo. Ponte do nariz alta e reta. Elegante e imponente. Ele é realmente bonito. Mas os lábios são um pouco finos. Dizem que homens de lábios finos costumam ser frios. Não sei se é verdade. Mas isso é 1000 vezes melhor do que ela imaginava. Um tio gordo e careca. Agora Zond Van está aliviada. Respondeu. O irmão é muito bonito. Eu gosto muito. Você se divertiu. Direto flertou. Eu também gosto de você. Zond Van também sorriu boba. Não houve resposta. Aviso do sistema.
A afinidade de Zong Vanvan é 10. Caramba! Mais de 3 milhões gastos não é em vão. Você aproveitou a vantagem e disse: quer que eu reserve passagens para você? Deixe-me pensar. Zong Vanvan tem um pouco de medo de você a devorar. Embora não seja desagradável, mas apenas conhecendo por algumas horas online. Já se entregou a ele. É um pouco difícil de aceitar. Melhor eu ir te encontrar. Você digitou rindo de forma estranha. Tem 60 pontos de afinidade, adicionando tantos presentes como base. Você não consegue pensar em mais razões para ela recusar. Não vai dizer que está com a menstruação, certo? Zong Vanvan ainda não teve tempo de tomar uma decisão. Sua amiga voltou. Vanvan, com quem você está conversando? Rindo assim. Xiaoli voltou e viu o dormitório deles. A deusa fofa está sorrindo boba para o celular. Ela tem muita experiência. Isso é definitivamente aquele tipo de sorriso bobo ao conversar com homens. Xiaoli corre animadamente até lá. Quer ver quem é tão capaz de conquistar essa pequena. Não, não. Zong Vanvan não quer que a colega de quarto saiba que está conversando com um rico que conheceu online. Apressar-se para esconder as mãos e... Ai! Deixa eu dar uma olhada para você. Vou te aconselhar. Xiaoli aproveita sua vantagem de altura. Pegou o celular dela e abriu o histórico de mensagens. Correu para o lado e rapidamente folheou com Junjun, que entrou atrás. Devolva para mim. Zong Vanvan ficou tão envergonhada que seu rosto ficou vermelho. Ela se pôs na ponta dos pés para tentar pegar o celular de volta. Mas Xiaoli segurou o celular bem alto. Ela não consegue alcançá-lo. Xiaoli viu suas mensagens e exclamou sem querer: que tipo de homem é esse? Ele até disse que ia te convidar para comer hot pot picante. Junjun tocou o queixo e comentou: eu acho que ele é bem sincero. Pelo menos pode pagar a passagem de avião. Amarrar. Não deixe que te enganem, tá bom? Esse tipo de macarrão apimentado. O homem de 13 vezes. Você não vai aguentar. Tem foto. Ele até que é bonitinho. Vestindo Armani. Parece que ele é um ricaço. Um ricaço. Você não viu que o fundo dele é uma lan house? Van Yuan, quer que eu responda por você para ele vir? Assim, podemos te ajudar a ficar de olho. Embora Xiaoli estivesse perguntando a opinião de Zong Van Yuan, ela já havia digitado e enviado a mensagem. Até sábado, estarei te esperando. No quarto delas, só tem 3 pessoas. E uma saiu para morar com o namorado. Xiaoli não suportava ver sua doce e adorável irmãzinha sendo enganada. Planejava, na hora, seguir os dois aonde quer que fossem. E acompanhar o tempo todo. Mesmo que fosse como um para-raios. É preciso proteger a segurança dela a todo momento. Não podemos deixar que pessoas mais se aproveitem dela. Depois que Zong Vanjun pegou o celular, ela rapidamente quis cancelar, mas viu que a outra pessoa já havia enviado um sinal de ok. Ela desistiu em silêncio. Aprender. Sua expressão estava um pouco constrangida. Junjun ainda achava que Xiaoli havia concordado por conta própria. Isso a deixou triste. Ela tentou confortá-la. Não fique brava, Xiao Vanjun. Se você não quer vê-lo, ainda dá tempo de voltar atrás. Diga que você lembrou que vai menstruar neste fim de semana. Eu garanto que esse garoto não vai continuar te chamando. Xiaoli exclamou insatisfeita. Estamos te ajudando, viu? Algumas coisas só se sabe se são verdadeiras ou falsas ao se encontrar pessoalmente. O que se diz na internet pode ser bonito, mas é tudo falso. Zong Vanjun disse em voz baixa. Eu não estou culpando vocês. Só. Zong Vanjun estava muito confusa agora. Ao se encontrarem, o irmão grande santo fez alguns pedidos excessivos. O que fazer? Ela realmente ainda não estava pronta psicologicamente. Já estamos chegando naquela parte. Estou um pouco nervosa. Junjun viu que ela estava prestes a falar, mas hesitou. Com um sorriso, caminhou até ela. Abaixou-se e olhou para baixo, olhando de baixo para cima. Ao ver seu olhar evasivo, disse animadamente: você assim me lembra as jovens donzelas de antigamente, tímida e envergonhada, e um pouco confusa sobre o futuro. Xiaoli franziu a testa e disse: nossa Vanquan está apaixonada. Conte a verdade, como vocês se conheceram? É alguém da nossa escola? Zong Vanquan respondeu honestamente. Nos conhecemos online. Uau, sério? Você acredita em pessoas da internet? Junjun exclamou incrédula. Nos conhecemos na sala de transmissão ao vivo. Ele me enviou muitos presentes. Zong Vanquan pensou nos mais de 3 milhões. Eu poderia sacar metade. De repente, seu olhar ficou confuso novamente. Enviando presentes. Ele me enviou um carnaval. Olha só como você é sem futuro. Um carnaval te deixou completamente encantada. Junjun brincou. Ele parece ter enviado um. 1146. Zong Vanjun se lembrou cuidadosamente. Disse com certeza. Embora ela estivesse completamente distraída durante a transmissão ao vivo,
Mas o que seus olhos veem, seu cérebro automaticamente registra. Essa habilidade a acompanhou desde pequena. Por isso, suas notas sempre foram boas. Não é surpreendente que ela tenha sido admitida na Universidade 985 de modo mágico. Junjun, ao ouvir, perguntou com um pouco de incredulidade. Você está falando de corações ou rosas? Zong Vanjun enfatizou e confirmou. É isso, o carnaval. Xiaoli instantaneamente ficou nervosa. Onde? Onde? Deixa eu ver. Recebeu 35,9 milhões de ondas sonoras. Adicionou 60 mil fãs. Número de espectadores, 1,05 milhão. Superou 99,9% do streamers. Xiaoli sabia que uma onda sonora equivale a 0,1 yuan. Ou seja, essa garota recebeu mais de 3 milhões em presentes. Ela ficou com os olhos arregalados. Tremendo, apontou para a palavra 10 mil na tela. Disse, incrédula. Van Yuan. Você não está confundindo a plataforma? Escreveu Van a mais. Zong Van Yuan abaixou a cabeça, envergonhada. Resumiu de forma simples. Eu não tive aula à tarde e fiz uma transmissão ao vivo por um tempo. Um irmão mais velho, em um acesso de raiva, me chamou para fazer um PK. Ele me deu tanto assim. Essas palavras, para Junjun, foram como um trovão em céu claro. Ela não conseguiu se conter e gritou. O quê? Então, fiz um PK à tarde. Ele me deu mais de 3 milhões. Junjun ficou tão irritada que ficou sem palavras. Ela trabalhou duro em transmissões ao vivo por mais de 6 meses. Primeiro, aprendeu algumas técnicas sozinha. Depois, pediu para se juntar a uma guilda. Depois de pagar um alto preço, finalmente conseguiu a aprovação da administração para receber recursos. Assim, após mais de 6 meses, ela conseguiu ganhar apenas cerca de 100 mil. Zong Vanillan transmitiu ao vivo por menos de uma semana. E já ganhou o equivalente aos seus ganhos de 20 anos no futuro. Isso aqui, com quem eu vou discutir? É aquele irmão de quem vocês estavam falando agora. Zong Vanjun pegou o celular, apontou para sua foto e disse. Junjun estava tão enciumada que queria chorar. Ela queria expressar algo, mas estava sem palavras. Só de pensar que essa garotinha teve tanta sorte de encontrar um rico generoso no Douyin e se transformar em uma pequena rica de 1 milhão. Os olhos de Junjun começaram a ficar vermelhos. Não há nada mais desestabilizador do que ver alguém ao seu lado ficar rico de repente. Mas Junjun também sabia que essa garota, tanto pela aparência quanto pelo corpo, era muito melhor do que ela. Ela apenas baixa a cabeça todos os dias, com o cabelo cobrindo o rosto e é tímida. Por isso ainda não foi notada pelos ricos e bonitos. Uma vez que um dia ela de repente se iluminar, se vestir um pouco melhor, colocar algo branco, ela se transformará em uma loli única e perfeita. E cedo ou tarde será enganada por um homem rico. Junjun já esperava por isso, mas não esperava que fosse tão cedo. Ela está muito triste, mas não há nada que se possa fazer. Assim como aquele irmão no WeChat disse, o rosto é algo que os pais dão. Ela não pode ser refeita. Não dá para sentir inveja. Xiaoli ficou animada por um momento, mas depois foi se acalmando. Ela não é o tipo de garota que se preocupa com dinheiro. Não se impressiona muito com 1 ou 2 milhões. Ela pegou o celular de Zong Vankun, olhou atentamente para sua foto, e depois revisou as mensagens. Afirmou com certeza. Essa pessoa é claramente um veterano em relacionamentos. Quer te enganar. Ele nos vê como mercadorias. Mercadorias? Isso é 3 milhões, hein? Se fosse por mim, eu aceitaria. Junjun ficou tão impressionada que até babou. Zong Vankun olhou para as duas com uma expressão atordoada. Não sabia o que pensar. Vanquan, agora eu definitivamente vou te acompanhar. Pessoas ricas não são boas coisas. Xiaoli disse seriamente. Minha jovem senhora, você não sabe a dor dos pobres como nós. Falar em pé, claro que não dói a cintura. Junjun virou-se para Zong Vanvan e continuou a falar. Vanvan, nós compartilhamos as bênçãos. Me leve junto para aproveitar também. Sua voz tinha um toque de planejamento. Sem perceber, Junjun tornou-se mais educada com Zong Vanvan. Oh, Zong Vanvan assentiu obedientemente. Do outro lado, você estava feliz conversando com Zong Vanvan. Depois de entrar no carro, ligue para Shifuya. Queria perguntar o que tem para comer no bar. Instantâneo também serve. Shifuya estava em casa fazendo jantar para sua filha Yi. Ao ouvir o celular tocar, limpou a mão no avental. Saiu da sala para pegar o celular. Ao ver Yi, viu que os brinquedos estavam espalhados pelo chão. Chamou com uma voz prolongada. A garotinha de 5 anos olhou para a mãe com uma expressão confusa. Você sabe que suas coisas precisam ser guardadas? Shifaya falou com um tom suave. Ela ensinou com cuidado. Mas eu ainda não brinquei o suficiente. Yi respondeu com uma voz infantil. Guarde o que você não vai brincar primeiro.
Olhe aquele Ultraman no canto. A cabeça dele foi arrancada por você. Enquanto Chifaya falava, ela pegou o celular. Viu que era uma ligação sua. Ela achou um pouco estranho. Ela achou que tinha assustado a filha ontem. Que iria assustar aquele filho da elite. Não esperava que ligasse de novo hoje. A cabeça dele foi comida pelo monstro. E correu para pegar. Ela correu até a perna da mãe para mostrar. Mamãe, veja, ele não tem energia. Chifaya levantou um dedo e colocou na boca. Fez um sinal pedindo silêncio. Então atendeu sua ligação. Alô, irmã Xiaoya? Você está no bar? Vegetarianismo. Você já veio ao bar beber tão cedo? Chifaya disse sorrindo. Não tenho para onde ir. Só posso ir para sua casa ficar sentado. Você disse sem opção. Temos até às 8. Ainda temos 2 horas. Então eu só posso comer miojo. Que triste. A menina que você trouxe ontem não vai cozinhar para você? Ela me chamou de canalha. Ela me largou. Você reclamou. Que pena. Então, você quer que eu apresente uma menina bonitinha e obediente? Para confortar nosso ferido Kinhe? Chifaya provocou. Aqui do meu lado tem muitas garotas. Você ficou radiante. Estava prestes a aceitar quando ouvi uma voz infantil ao telefone. Mamãe, eu também sou uma menina bonitinha e obediente. Essa voz soa como a de uma criança. Ao pensar que Chifaya já se casou e teve filhos, você se apressou em pedir desculpas. Desculpe. Organizar o horário de trabalho. Perturbei seu descanso. Kinhe se sentiu um pouco deslocado. Nós trabalhamos com marketing. É justamente nesse horário que agendamos os clientes para se divertir. Chifaya terminou de lidar com você. Cobriu o celular e disse à própria filha. Comportada. Não pode interromper a mamãe enquanto ela trabalha, ok? Então posso ir consolar o tio do outro lado? Abriu seus grandes olhos puros e inocentes. Olhou para a mamãe com uma expressão curiosa. A garotinha tem 5 ou 6 anos. É a idade em que se está cheio de curiosidade sobre o mundo. Ela viu nos desenhos animados. Mei Anjian sempre vai consolar Xianjian. Então, ao ouvir a mamãe falar em consolar, ela se ofereceu para ajudar a mamãe. Chifaya ficou assustada com as palavras da filha. Seu rosto instantaneamente ficou muito feio. Ao pensar no trabalho atual, que teria um impacto tão grande na criança. Sinto-me extremamente mal por dentro. Mas por fora, ainda fala de maneira amigável. Obediente. Daqui para frente, não pode dizer essa frase novamente. Sabe? Por quê? Também é muito obediente. De qualquer forma, não pode. Não pode dizer nada como conforte o tio. Ouviu? Shifuya não está de bom humor. O tom ficou um pouco mais severo. Kinhe. Desculpe. Peço desculpas por isso. Meu filho é um pouco travesso. Vou levá-la primeiro para a casa da avó. Vou desligar agora. Depois de lavar, não esperei sua aprovação. Desliguei o telefone diretamente. Você ouve o sinal de ocupado no telefone e fica um pouco distraído. Cada família tem suas dificuldades. Parece que Shifuya está ocupada com o trabalho, negligenciando a educação e a comunicação com a criança. Você ficou um pouco triste ao ouvir o choro da menina. Quero transferir uns 100 mil para Shifuya, para que ela tenha mais tempo para voltar e ficar com a criança. De qualquer forma, é só um pouco de dinheiro. Quem sabe isso não aumenta um pouco a simpatia. Mesmo que não haja interação física. Apenas um amor espiritual. Também não é completamente impossível de conquistar. Mas eu sou um estranho. Sem motivo aparente, dizer que quero dar dinheiro a ela. Sem me importar se ela quer ou não. Se o marido dela souber, ele definitivamente ficará bravo. Também não sei o que o pai da menina faz. Tão tarde e ainda não voltou para ajudar a cuidar da criança. Você suspirou. O casal definitivamente deve ter um que coloca o foco na criança. Deixar os idosos cuidarem da criança pode torná-la insegura. Pergunte a Chifaya quando a encontrar à noite. Você está preocupado com o mundo. Jincha abraça o mundo L. Mandei uma mensagem para me avisar depois que chegar ao trabalho. Então reclinei o assento. Comecei a descansar os olhos. Sem perceber, caí em um sonho. O tempo lentamente chegou às 8. A noite caiu. Nas ruas escuras, novamente. Trocaram-se por uma cena iluminada e festiva. O bar e o Long Van está no centro da cidade. A área ao redor é muito movimentada. Há um amplo estacionamento em frente ao bar, que pode acomodar cerca de 40 a 50 carros. No entanto, as tarifas deste estacionamento são exorbitantes. Um aviso diz 30 yuan por hora. Neste momento, ele já havia estacionado o seu. O SUV está estacionado aqui há quase 2 horas. Ele nunca havia estacionado em um estacionamento desse nível. Ele estava muito nervoso. A cada momento, ele olhava para o relógio, pensando que custava 50 centavos por minuto. Já se passaram 10 minutos. 5 yuan já se foram. Já havia muitos carros estacionados neste estacionamento.
Quase todos eram carros de luxo. O pior que ele podia ver era um BMW Série 5. Seu pequeno carro velho aqui. Era como uma galinha entre grãos, se destacando. Ele se sentia um pouco deslocado, quando viu que já eram 8 horas em ponto. De acordo com as instruções do chefe, ele te acordou pontualmente. Você deu uma olhada no celular. Shifuya já havia enviado uma mensagem por volta das 7 horas. Você já chegou ao bar. Você também está se preparando para entrar no bar e conversar com a Shifuya. Aproveitar para comer algo. Você acabou de colocar a mão na maçaneta da porta. Então, você vê ao longe uma silhueta graciosa. Você estreita os olhos para olhar melhor. Confirma que é a Shifuya. Ela ainda está com aquele vestido justo e a camisa branca. E ainda tem o cabelo castanho longo e ondulado. E ainda tem aqueles olhos de raposa que encantam a todos. A única diferença é que desta vez ela não está usando meia calça preta, deixando suas pernas brancas e lisas expostas ao ar, usando sapatos de salto alto, fazendo suas pernas longas parecerem ainda mais torneadas e elegantes. Ela está acompanhada de 2 garotas que estão vestidas de maneira semelhante. O que ela está fazendo no estacionamento? Será que ela veio te buscar? Você pensa de forma narcisista. Você rapidamente abre a porta do carro, quando você se prepara para ir ao encontro dela. Então, você vê um carro se aproximando lentamente. Parou na frente de Shifuya. Interceptou você e Shifuya. 2 pessoas saíram do carro primeiro. Estavam vestidos de maneira semelhante. Camisetas pretas de manga curta, calças de camuflagem, com um corpo robusto, forte e musculoso. A expressão era ainda mais fria. O olhar era penetrante, com uma aura afiada. Assim que saíram do carro, foram até o lado e começaram a vigiar os arredores. Ao te ver, seus olhos te avaliavam de cima a baixo, sem disfarçar. Depois de confirmar que você não era uma ameaça, o olhar se fixou em você. Não se desviou mais. Devem ser seguranças ou algo assim. Você suspeitou em silêncio. E ele desceu do carro calmamente atrás de você. Seu olhar não trocou palavras com eles. O último a sair do carro era um homem de camisa floral. Um homem gordo de meia-idade em shorts de praia, com um colar de ouro grosso no pescoço. Na cabeça careca, não havia um único fio de cabelo. Ele estava fumando um charuto, usando chinelos, parecendo muito com aqueles vilões que fazem o que querem na televisão. Esse gordo entrou no carro. Uma risada gordurosa começou a ecoar. Ha ha ha. Irmãzinha, eu disse para você não vir me buscar. Olha você, ainda tão formal. O irmão Lu voltou para casa. Nós que trabalhamos sob suas ordens. Como poderíamos não vir te buscar? Shifuya sorriu calorosamente, mas um olhar de resignação passou por seus olhos. Ela queria tirar folga hoje para ficar em casa com Yi, mas o chefe disse que precisava ir ao bar. Ela teve que deixar Yi com a mãe para cuidar. E então veio ao bar receber o chefe. O nome do chefe dela é Lu Yanhua. Ele é o irmão de juramento do marido dela. Normalmente ele quase nunca vem. Ele vem de vez em quando, para conferir as contas, ver como estão as coisas, e aproveitar um pouco para si mesmo. Você gosta de se complicar assim. Poderia estar descansando na cama. Lu Yanhua sorriu com um significado. Ele se aproximou, abriu as mãos, abraçou a cintura fina de Shifuya de maneira despreocupada. Não há nada que se possa fazer. O adivinho disse que eu estou destinado a uma vida de trabalho duro. Shifuya disse rindo. Ela não se afastou da mão de Lu Yanhua. Apenas manteve as mãos abertas para manter a distância. Ao mesmo tempo, um olhar de desgosto passou por seus olhos. Mas estava bem escondido. Ninguém percebeu. Irmã mais nova. Estou falando sério. Este mês, eu pretendo me divorciar da minha esposa. Não se preocupe com o que os outros dizem. Desde que você concorde em ser minha mulher. Este bar é seu. A mão de Lu Yanhua não era muito respeitosa. Começou a deslizar para baixo pela cintura de Shifuya. Shifuya viu que ele estava muito ousado desta vez. Apressadamente, empurrou-o com força. Deu 2 passos para trás. Libertou-se de sua mão indecente. Irmão Lu, se você estiver interessado, eu vou chamar as garotas para te atender. Shifuya disse com um sorriso constrangido. Você também sabe que sou um pouco sem graça. Só gosto de fazer coisas sérias. Eu realmente não posso te satisfazer nesse aspecto. Irmão mais novo, você deve me ouvir. Depois de tantos anos, você também deveria deixar isso para lá. Não podemos deixar a Yi sem pai, certo? Lu Yanhua continuou avançando sem se importar. Novamente a abraçou. Caminho da verdade reconhecida. Desde que você esteja comigo. Embora eu não possa te dar um status. Mas as coisas que outras crianças têm, eu garanto que a Yi terá todas. Shifuya não está com um bom humor hoje. A paciência não é muita. Neste momento, há uma impulsão de não aguento mais na minha mente. Ela aguentou e aguentou. Diante deste homem mais uma vez.
colocando a mão sobre si mesma. Seu rosto esfriou. O frio que emanava de seus olhos era assustador. Shifaya começou a pensar no que dizer. Planejava dizer algumas palavras de circunstância, para se separar bem deste homem. Afinal, ele cuidou dela todos esses anos. Ela não podia se desonar. Eles dois não estão longe de você. Eles falam sem tentar abaixar o volume. Você está ao lado do carro, ouvindo, boquiaberto. Então, a Shifuya já é casada. Se não fosse por essa situação hoje, ela mesma não sabe que está sustentando a criança sozinha. Sua impressão sobre a Shifuya é muito forte. Essa mulher tem uma personalidade decidida. Ela parece ser educada e gentil. Na verdade, ela é rápida e eficaz. Sua atitude com os outros é equilibrada, gentil e educada. Mas quando é necessário agir, ela age. Ela nunca enrola. E sua mente é muito ágil. Ela consegue gerenciar este bar de forma impecável. Você a admira muito. E esse homem chamado Luja é tão sem vergonha. Ele se atreve a assediar uma viúva com uma criança. Ele é tão nojento. Como ele consegue ser tão insensível? Neste momento, seu senso de justiça está em alta. Você sente que é necessário fazer algo por essa bela viúva. Fazer algo que esteja ao seu alcance. Você caminha rapidamente em direção a eles. Mas ainda não deu 2 passos. 2 seguranças do outro lado apressadamente chegaram à sua frente. Estenderam a mão para bloqueá-lo. Sinalizaram para que ele não avançasse mais. Eles tinham olhares desdenhosos. A atitude era extremamente arrogante. Não deixaram você se aproximar do chefe deles. Seguindo atrás de você. Com expressões sérias. Olhares indiferentes. Aproveitando-se da vantagem de altura. Ele olhou para baixo, encarando os olhos dos 2 seguranças. Ele não tem medo de brigar. No exército. Ele é um homem que já ganhou o 3º lugar em artes marciais mistas. Aqueles 2 seguranças pareciam muito fortes. Mas pela maneira como andavam, instáveis. E ainda estavam ofegantes, empurrando a barriga de cerveja para cima. O jeito que empurravam para o peito mostrava que, nos últimos anos, com certeza não se exercitaram adequadamente. Agora só restava intimidar. Quando realmente começassem a lutar, as mãos e os pés definitivamente não seriam tão ágeis. Ele mesmo os derrubaria. No máximo, levaria 1 minuto. Apenas as consequências de brigar seriam muito problemáticas. Seja na superfície, ou nesse grande chefe que parece difícil de lidar. Posso te proteger de qualquer dano. Mas se eu tiver que agir por conta própria, me sinto um pouco em uma situação difícil. Preciso de mais dinheiro. Irmão, dê um tempo. Vou conversar com o seu chefe sobre um negócio. Você sorriu calmamente para o segurança. Não pode. O segurança respondeu de forma ríspida. Você pode decidir por seu chefe. Sua voz ficou um pouco mais alta. E perguntou friamente. Você estava tranquilo. Como se realmente tivesse algo a discutir com seu chefe. Essa atitude confiante deixou o segurança surpreso. O barulho aqui rapidamente chamou a atenção de Shifuya e Lu Yanhua. Quando Shifuya te viu, um brilho de surpresa passou por seus lindos olhos. Caixa simples. O que você está fazendo aqui? Lu Yanhua franziu a testa. E parecia insatisfeito por alguém ter interrompido. Ele perguntou em voz baixa. Quem é ele? Shifuya apresentou em voz baixa. O cliente que veio aqui ontem. Pediu 2 dragões divinos. E ainda me deu 2 garrafas. Depois que Shifuya terminou de falar, uma ideia passou pela cabeça. Ela acrescentou mais uma frase. Parece que a casa dele é para servir. Lu Yanhua franziu ainda mais a testa. Sobrenome Su. O Su do Imperador Qin. Shifuya respondeu. Não há nenhuma figura importante em Jianshen com o sobrenome Qin. Será que ele veio de fora? Lu Yanhua murmurou para si mesmo. Ele viu essa pessoa saindo de um carro nacional. Pensou que era apenas um transeunte. Não prestou muita atenção. Mas agora, ao ouvir Shifuya dizer que essa pessoa pediu 2 porções de dragão divino, ficou imediatamente surpreso. Um homem rico que pode pedir dragões divinos para dar a garotas. Andaria em um carro assim. Será que é o filho de um grande chefe que gosta de ser discreto? Olhando para o alto e imponente segurança atrás dele, com aquela expressão desdenhosa, como se não se importasse nem um pouco com seus 2 seguranças. Só alguém com um certo nível de confiança teria uma expressão assim. Lu Yanhua de repente pensou em algo. Imediatamente fez um sorriso bajulador. Apressou-se a caminhar em sua direção, acenando com a cabeça. A pessoa ainda não chegou. O riso chegou primeiro. Ha 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 ha. Lu Yanhua sorriu e empurrou o segurança que estava à sua frente. Pegou sua mão e segurou firme. Qin, olá, olá. Eu sou o dono daqui. Lu Yanhua. Agradeço a visita do Sr. Qin. Aquele rapaz não prestou atenção. Não se importe. Olá, Sr. Lu. Eu sou Qin Feng. Você vê um gordo oleoso que parece muito mais baixo que você. Um leve sorriso.
Aquele gordo disse que ia dar um bar para Shifuya. Isso te fez acordar um pouco, já que Shifuya não tem mais marido. Então, por que não dar o que quiser? Eu não tenho dinheiro nem poder agora. Preciso urgentemente de uma fonte de renda sólida. Então, por que não encontrar uma deusa inteligente e compreensiva? Dar a ela um bar? Menina inteligente. Com certeza não precisa se esforçar para dar nenhum tipo de dica. Todo mês, talvez ela até transfira os lucros para si mesma. De qualquer forma, ela é a chefe em nome. Transferir alguns milhões para ela, para que ela possa assumir a loja, sem dizer uma palavra. O sistema também não pode fazer nada comigo, certo? Pensando nisso, seu sorriso se tornou caloroso. Triângulo preto apontando para a direita cumprimentou. Vamos, vamos, vamos. Vamos ao bar e conversamos lá. Desse jeito. Parece que o bar já é dele neste momento. Fique à vontade, por favor. Lu Yanhua se curvou e estendeu a mão para receber. Lu Yanhua é uma pessoa do meio. Naturalmente, ele tem um certo medo das autoridades. Desde pequeno, ele entende uma verdade, que é, quem tem o punho forte é quem manda. Nesta terra, ele não tem medo de desafiar ninguém, exceto por aqueles que servem como filhos de famílias influentes. Não se deixe enganar, ele está se saindo bem, mas agora está sendo cada vez mais controlado por cima. Muitos dos seus negócios ou estão se transformando, ou estão sendo transferidos para fora. Gradualmente, ele sente uma sensação de estar preso. A única saída agora é conhecer algumas pessoas influentes. Caso contrário, mais cedo ou mais tarde, será capturado. Embora ele ainda não tenha confirmado sua identidade neste momento, mas ele sabe que a famosa família mais poderosa de Pequim é a família Qin. Ao olhar novamente para seu sorriso sereno, Lu Yanhua sente que seu sorriso carrega uma aura de eu vou comprar todo o boom. É extremamente impressionante e estiloso. Portanto, ele está sendo extremamente educado com você neste momento. Caixa Qin. O que você gostaria de fazer esta noite? Eu prometo que vou organizar tudo para você. Lu Yanhua virou-se e deu instruções ao jovem atrás dele. Vá e me ajude a fazer uma ligação. Chame nossas 12 joias de Jianshen para acompanhar nossa caixa Qin em um drink. Você recusou. Não, não. Eu sou uma pessoa séria. Não consigo lidar com aquelas garotas. Assim como ontem. Estar com a irmã Sheoya já é bom o suficiente. Pessoa séria. Isso mesmo. Lu Yanhua acreditou um pouco, mas logo ficou cético novamente. Essa pessoa está atrás da sua Shifuya? Shifuya. Lu Yanhua na verdade gosta dela. Essa garota é inteligente e tem coragem. Além de ser bonita, ela faz as coisas ainda melhor. Assim que chegou, fez a receita do bar dele dobrar. Quem não quer ter uma mulher que é capaz e competente ao seu lado? Mas essa garota tem um temperamento forte. Ele teme que ser agressivo a faça retaliar sem pensar. Por isso, ele sempre se contém, esperando pacientemente até que ela não aguente mais e venha se sentar ao seu lado. Não esperava que demorasse tanto. E ainda por cima, foi notado por um grande chefe. Lu Yanhua não quer abrir mão de uma mulher tão excepcional. Mas se o grande chefe realmente gostar, ele também não pode fazer nada. Afinal, o braço não consegue vencer a coxa. E na mente de Lu Yanhua, as mulheres são essas coisas. Assim como roupas. Há muitas. E se tiver dinheiro e poder, aquelas mulheres vão se aproximar sozinhas. Nem precisa gastar dinheiro. Apenas algumas mulheres com problemas na cabeça é que seriam tão tolas quanto Shifuya, guardando algumas coisas inúteis. Xiaoya. Então, esta noite, Sr. Qin, você deve cuidar de mim direitinho. Lu Yanhua disse a Shifuya com um sorriso. Claro, chefe. Shifuya terminou de falar e forçou um sorriso para você, com um olhar que expressava um pouco de desculpas. Ela planejava pedir demissão ao chefe em particular mais tarde, e então te deixaria com o chefe e voltaria para casa sozinha. A iluminação do estacionamento é muito fraca. Você não viu o olhar de Shifuya, que caminhava calmamente em direção ao bar com as duas pessoas. 3 pessoas entraram no bar, seguidos por 5 ou 6 assistentes. Um grupo animado chegou ao camarote no andar de cima. Ainda é o mesmo lugar do só 3. Neste momento, a música do bar estava suave, e não havia muitas pessoas. Era um bom lugar para conversar. Os 3 se sentaram no sofá. Os outros estavam procurando lugares para ficar do lado de fora do camarote. Lu Yanhua começou a falar. Quem requer beber algo esta noite? Nossa loja tem uma garrafa da edição limitada de Louis XIII. Normalmente, não a vendemos. Você gostaria de experimentar? O que ele disse é que este vinho é um dos poucos no mundo. Apenas 786 garrafas de Louis XIII Chenin foram lançadas. Cada garrafa terá um número marcado. Em leilão, uma garrafa custa 800 mil. Muito. Lu Yanhua trouxe um vinho tão caro para receber. Além de querer estabelecer um bom relacionamento com você,
Ele também quer te insinuar que ele pode lhe dar dinheiro, desde que você concorde. Ele já terá conseguido essa conexão. Você não se importa. Ele não entende muito de bebidas. E também não gosta muito de beber. Aquela bebida cara não tem nada de especial. Ele balançou a cabeça. Ele se virou para Shifuya e perguntou: Irmã Xiaoya, o que você gosta de beber? Eu vou te convidar para beber. Shifuya ficou surpresa por um momento. Não esperava que tivesse algo para si mesma. Ela pensou por um momento e disse: Eu acho que o as de espadas é muito bom. Que tal trazer o seu as de espadas da última vez? Você não se atreve a mexer na bebida da Xiaoting. Não sei se o sistema vai permitir. E se ela descobrir que você veio ao bar escondido? Ela com certeza ficará brava. Não use o da última vez. Se você gosta de as de espadas, eu compro de novo. Eu estou bem com qualquer coisa. Não me importo. Eu também não me importo. Você se vira e olha. Você está conversando com Shifuya como se ninguém estivesse por perto. O sorriso de Lu Yanhua congelou. Não esperava que a outra pessoa fosse tão desrespeitosa. Mas isso também o fez acreditar ainda mais que a outra parte era uma pessoa importante. Afinal, em Jianshen, poucos ousam ignorar as palavras do irmão Lu. Não há muitos que tentem agradar sua namorada na frente dele. Lu Yanhua interveio. Qin Dai disse para você se virar. O que tiver, pode trazer. Não fique envergonhada. Shifuya entendeu a sugestão do chefe Lu. Levantou-se para ir pegar a garrafa de Louis XIII dele. Irmã Xiaoya, peça para eles trazerem um pouco mais de carne. Garras de frango com pimenta em conserva. E petiscos como carne de porco. Shifuya hesitou um momento e respondeu. Tudo bem, Qin-He, comida vegetariana boa. Qin-He realmente é como eu. É uma pessoa de sentimentos. Lu Yanhua levantou-se, bateu palmas e riu. Eu, seja vinho tinto ou branco, simplesmente prefiro comer esses petiscos especiais. Como intestinos de pato, língua de boi, cauda de porco, etc. São 100 vezes melhores do que aquele foie gras e caracóis. Você pediu isso porque está com fome. Na verdade, o que você mais quer pedir é arroz frito. Mas comer arroz frito em um bar não parece uma boa ideia. Especialmente se você ainda precisa discutir negócios. Olhando para a figura do Sr. Lu, ele definitivamente comeu bastante dessas coisas. Você sorri levemente e diz: Na vida, as palavras comer e beber são tudo. Lu Yanhua pergunta com um sorriso, vendo Qin-Dai tão jovem e promissor. Não sei onde ele trabalha. Um vagabundo sem emprego. Você sorri amplamente. O tom da sua voz tem um toque de orgulho. Bobagem. Não trabalhar e ainda ter dinheiro para gastar. Se fosse você não conseguiria conter o sorriso. Lu Yanhua não consegue entender sua profundidade. Então, ele discretamente muda o assunto para a capital. Mas você não conhece muito sobre a capital. Então, você opta por ficar em silêncio. Essa postura faz Lu Yanhua acreditar ainda mais que você definitivamente tem alguma ligação com a família Qin da capital. Ele é um senhor feudal de uma pequena cidade. Para poder entrar na visão da família Qin. Então, no futuro, em Jianshen, não terá mais medo de ninguém. Lu Yanhua estava secretamente animado. Queria estreitar mais a relação com você. Então, chamou 7 ou 8 garotas para dançar ao lado da pista de dança na cabine. Essas garotas estavam todas muito bem maquiadas, vestidas de forma chamativa, com corpos e rostos que chamavam a atenção. Sob a luz escura e ambígua do bar, movendo-se com um corpo sexy, a visão atraía a atenção daqueles 2 homens no sofá. Depois que você olhou com um espelho mágico, escolheu abaixar a cabeça e comer a comida que Shifuya trouxe, e conversou com ela de forma indiferente sobre sua filha. Lu Yanhua viu que ele estava não muito interessado nessas superficialidades. Pensou consigo mesmo que não era à toa que ele era da alta sociedade. Seu olhar era realmente exigente. Ele tinha a intenção de convidar as 12 garotas de ouro. Mas ao ver Shifuya rindo e conversando com você, não havia mais necessidade de gastar aquele dinheiro à toa. Afinal, essas 12 garotas não são baratas. Custam até mais do que esta garrafa de Louis XIII. Lu Yanhua abriu aquela garrafa de bebida e te serviu até a borda. Então levantou o copo para brindar a você. E ao fazer o brinde, a borda do copo estava propositalmente um pouco mais baixa que a sua. Ele se comportava de maneira bem humilde. Você não conhece Lu Yanhua e pensa que o dono deste bar é uma pessoa rica comum. Em termos de poder financeiro, o dinheiro que você tem agora é todo convertido em dinheiro de cachorro, gasto em adulação. Deve ter mais de 100 milhões. Além da vantagem de altura. Não é tão intimidante assim para Lu Yanhua, esse chefe baixinho e gordinho. Portanto, você se comporta sem se preocupar, com uma confiança inabalável. Parece ter educação, mas não demais. Você brindou de forma generosa com Lu Yanhua. Em seguida, provou um gole de vinho. Fez um movimento com os lábios.
Sentiu que o vinho tinha um sabor encorpado. O aroma do vinho era intenso. É muito bom, mas não gosto. Você colocou suavemente o copo na mesa. Sem mostrar emoção, pegou novamente um copo. Serviu um pouco duas de espadas. Ao ver isso, Lu Yanhua sentiu um frio na barriga. Ficou alarmado por dentro. Será que alguém percebeu que este vinho é falso? A língua deste jovem de família é realmente assim. Esta garrafa de Louis XIII é realmente especial. Ele realmente gastou 800 mil em ouro verdadeiro. Comprou prata de um leilão. Apenas bebeu um pouco mais do que o normal. Sempre que encontra alguém importante, que merece um pouco de cortesia, Lu Yanhua sempre tira essa garrafa de vinho. Atualmente, provavelmente já bebeu mais 7 ou 8 vezes. A garrafa é verdadeira. Mas o vinho dentro foi avaliado por um especialista. Deixe que ajudem a reverter. Lu Yanhua bebeu e o sabor não era muito diferente. O gosto era praticamente o mesmo. Hoje, parecia que alguém tinha descoberto. Lu Yanhua estava morrendo de vergonha. Seu rosto, já vermelho, ficou ainda mais rubro. Sua aparência gorda lembrava um porco assado com mel. Nos últimos anos, ele raramente passou vergonha. Desta vez, sentiu que não tinha como manter a dignidade. Nesse momento, entre as várias garotas dançando na pista, uma delas torceu o pé. Ela caiu no chão. Cavalo de grama. Se não sabe dançar, saia da minha frente. Lu Yanhua aproveitou a oportunidade para explodir. Ele pegou uma garrafa de Louis XIII e a arremessou contra o chão na frente da garota. A garrafa de vidro se estilhaçou no chão. O líquido espirrou para todos os lados. As garotas ficaram assustadas com essa ação repentina. Gritos começaram a ecoar. Nesse momento, alguém que estava do lado de fora da cabine. Ao ouvir o barulho, ele correu para dentro. Ao mesmo tempo, ele colocou a mão no interior do terno. Ele tinha em seus braços o spray de defesa pessoal que comprou ao meio-dia. Isso foi algo que ele pensou de repente que seria útil como segurança. É muito útil quando há muitas pessoas. Ele também planejava comprar um bastão elétrico. Ninguém se atreve a vender isso no mercado de produtos pequenos. Ele teve que fazer o pedido online. Nesse momento, sua aparência estava muito legal. Ele era alto e forte. Seu rosto era severo. Ele colocou uma mão dentro do casaco, como se fosse tirar algo incrível. Ele entrou em cena. Instantaneamente, atraiu a atenção de todos. As garotas também pararam de gritar. Lu Yanhua também parou de gritar. Seus subordinados também pararam de expulsar as garotas. Eles ainda achavam que o barulho do copo quebrando era um sinal. Estavam prontos para fazer algo grande. O ambiente ficou assustadoramente silencioso. Você foi o primeiro a reagir. Ele sorriu e disse: Irmão Wang, estou bem. Não fique nervoso. Ele lançou um olhar para a garrafa de bebida que estava muito longe de você. Então ele acenou com a cabeça. Ele se virou em silêncio e voltou para o lugar onde estava antes. Neste momento, Lu Yanhua não tem mais a menor dúvida sobre você. Não é de se admirar que ele se atreva a sair apenas com um segurança. Afinal, ele estava armado. Aquela espécie de objeto tubular. Ele também tem, é claro. Apenas está escondido em casa. Ele não se atreve a carregar isso com ele. Quando as regras não eram tão rígidas antes, ele deu a cada um de seus leais subordinados uma arma também. Mais uma vez, algo deu errado. Ele foi surpreendido pela polícia e foi preso junto com a arma. Quase o pegaram também, seguindo a trilha. Ele gastou muito dinheiro. Ele contratou um grande nome para intervir e evitar essa situação. Agora, as figuras importantes da cidade estão muito rigorosos com isso. Ele não quer ser o próximo a ser sacrificado. Caixa Kim, caixa simples. Olhe para mim. As emoções são incontroláveis. É realmente desanimador. Assim. Eu vou me punir com um copo. Lu Yanhua levantou um copo cheio. Um gole de conhaque de alta qualidade. Depois de beber, ele fez bico. Ele esvaziou o copo para você ver. O chefe Lu tem um grande fôlego. Você sorriu e elogiou, observando com a boca cheia de bebida. Seu queixo estava bem saliente. Parecia um sapo. Muito interessante. Então, você olhou com um sorriso. Lu Yanhua, diante do seu olhar fixo, ele acenou com a mão, resignado. O subordinado ao lado, que segurava uma toalha, se afastou. Ele tem uma boa resistência a álcool. Este copo de bebida deve ter cerca de 3 onças. Beber tudo isso não o deixará bêbado. Mas com certeza ele ficará um pouco tonto. Lu Yanhua realmente terminou de beber. Ele soltou um longo suspiro. Ele colocou um pedaço de carne na boca para amenizar os efeitos do álcool. Este licor estrangeiro é realmente horrível. Não dá mais. Eu preciso me recuperar um pouco. Lu Yanhua disse isso e se jogou no sofá. Ele estava segurando a testa. Uma das mãos discretamente acenou para Shifuya, indicando para que ela te convencesse a beber rápido. Um jovem se aproximou. Ele sussurrou em seu ouvido. Irmão Lu, precisamos voltar para pegar as coisas?
Lu Yanyu acenou com a mão. Não é necessário. O jovem te lançou um olhar profundo. Ele se afastou. Shifuya também ficou bastante assustada há pouco. Neste momento, hesitou por um instante, mas decidiu manter-se firme até o final. Ela levantou 2 taças de champanhe e te sorriu apologeticamente. Desculpe, Kinhe. Nosso chefe fica facilmente animado ao beber. Não o leve a mal. Shifuya primeiro tocou as 2 taças que tinha nas mãos, e então as entregou a você. Xiaoya te brinda com uma taça. Fique à vontade. Como você pode deixar uma garota fazer isso? Ele imediatamente se levantou e disse: Eu não sou uma pessoa qualquer. Venha, beba tudo. Dito isso, ele bebeu tudo de uma vez. Shifuya também terminou de beber. Com um sorriso nos olhos, continuou a insistir para beber. Então vamos fazer isso em dobro. Mais uma taça. Bom, você passa o copo. Deixei-a servir o vinho. Este espumante não tem um teor alcoólico alto. Tem apenas cerca de 10 graus. Beber algumas taças não é um problema. Depois de terminar a segunda taça, Shifuya pegou a garrafa de vinho novamente para servir. Esta terceira taça é para desejar sorte ao Kinhe. Que tal 3 solstícios de prosperidade? Xiaoya, adicione. Você está tentando me pegar. Você é direto. O rosto de Shifuya ficou ruborizado. Não sei se é por causa do efeito do álcool, ou se é porque suas palavras diretas a deixaram envergonhada. Ela não se atreveu a olhar para você, com uma mão segurando a garrafa. Ela estava prestes a servir o vinho sozinha. Xiaoya, sirva um pouco menos. Você percebe que Shifuya não está te dando atenção. Então você se levanta para pegar o copo dela. Você segurou a mão dela que estava segurando o copo, e a levantou com força. Mais tarde, ainda preciso discutir algumas coisas com você. Não precisamos nos apressar. Vamos beber depois de conversar? Depois de algumas taças, é mais fácil discutir as coisas. Quem tem uma boa resistência a bebidas não deve ser um problema. Shifuya tem um pouco de simpatia por esse garoto que lhe trouxe bebida, mas ela já não consegue decidir. O que quer que ele queira dizer, provavelmente não tem a ver com ela. Além disso, Shifuya também se preocupa consigo mesma. Deixar alguma impressão nesse homem. Tem medo de que ele diga algo estranho. Isso a deixaria constrangida. Então, ela luta para servir a bebida. Quer deixá-lo bêbado. Não se deixe enganar pela baixa graduação do álcool. Mesmo bebendo 3 copos, ainda fica tonto. Você tem algo em mente e não quer beber muito. Os dois trocaram algumas palavras e se puxaram um pouco. O vinho do copo derramou acidentalmente. Molhou uma pequena parte da sua roupa. Desculpe, desculpe. Shifuya, ao ver, rapidamente colocou o copo de lado. Pegou um lenço para ajudá-lo a limpar. Os dois estavam muito próximos. Você sente o perfume do cabelo dessa mulher. Sente os movimentos suaves e cuidadosos dela sobre si. Depois de olhar para baixo e ver a pele suave e perfumada sob o colarinho dela, seu corpo teve uma leve reação.